A morte chega para todos. Todos vamos passar pela morte. Ninguém sabe a hora da morte. Nós não temos tempo de nos preparar. Nós vamos entrar depois da morte no outro mundo. Mas para isso nós temos que ter uma roupa nupcial. Caros amigos do Sagrado Coração Jesus, louvado seja nosso Jesus Cristo. No vídeo de hoje eu quero tratar com vocês um tema que é relativamente importante e é muito próximo daqueles que são devotos do Sagrado Coração Jesus, que é o seguinte: o que é a morte? Como devemos nós nos comportar diante da morte? Meu nome é Atílio Faoro, eu estou gravando esse vídeo na coordenação da campanha da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus. Eu também lhe digo que a nossa missão é difundir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a mais importante devoção da Igreja Católica. Isso está no diretório das devoções da Santa Sé, feita pelo Cardeal Medina. É a mais antiga, a mais importante da Igreja Católica. E está ligada a muitas graças que você, se seguir este canal, você terá a ocasião de aprofundar-se nesta maravilha que é a devoção, a união ao Sagrado Coração de Jesus. Você pode também, já com seu like neste vídeo, você já está participando como apóstolo da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Se você fizer compartilhar este vídeo, você também está sendo apóstolo do Sagrado Coração de Jesus. Então, nesse momento de crise do coronavírus, apareceu um debate que é a nossa relação com a morte. Por quê? Por que eu falo isso? Porque nota-se um pânico em relação à morte que tomou conta, às vezes, de países inteiros, do Brasil, em algum sentido. Muita gente tem medo da morte. Eu vou explicar isso detalhadamente, o que a Igreja ensina a respeito da morte, 7 verdades fundamentais que você precisa saber sobre a morte. Se você é católico, você deve conhecer pelo menos essas verdades sobre a morte, mas também há países em que o pânico tomou conta. No caso da Itália, é muito significativo. Houve gente, tenho notícias disso, que se suicidou pelo medo de ter coronavírus. Quer dizer, a pessoa se mata, parece uma coisa absolutamente sem explicação, porque tem medo da morte por coronavírus. Houve 3 casos, assim, pelo menos na Itália. Então, nós temos um problema que é o seguinte: o mundo moderno, as pessoas do nosso mundo não sabem mais enfrentar a morte. Desapareceu o quê? Desapareceu o espírito cristão, católico, que nos dava a compreensão sobrenatural de nosso Senhor Jesus Cristo, da Igreja Católica, a respeito da morte. Então, como nós esquecemos isso, nós facilmente caímos no pânico. O pânico é pior do que a morte, porque a pessoa não raciocina mais. Quando a pessoa está em estado de pânico, ela não tem mais capacidade de reagir. Ela toma atitudes ou infantis ou irracionais. E, portanto, o que eu vou dizer é para ajudar a você a tomar atitudes que não sejam infantis e nem irracionais. Por isso, você pode, por favor, se você deseja, você quer participar da campanha, compartilhe com esse vídeo. Você pode fazer o compartilhamento desse vídeo para que
estas verdades fundamentais da Igreja sejam conhecidas de muitos católicos que estão impregnadas dessa mentalidade moderna e que eu diria pagã, porque no fundo nós vamos ver que é uma mentalidade pagã que está tomando conta de um número enorme de pessoas que nem são até católicas, mas que não conhecem mais a posição verdadeira da Igreja Católica a respeito da morte. Eu até aproveito para dizer uma coisa que eu estava pensando esses dias. Quantas vezes eu ouvi um sermão de um padre sobre a morte? E eu me dei conta que praticamente nunca. Os padres não falam mais sobre a morte. Então, resultado, a Igreja, que devia falar sobre isto, os púlpitos calaram. Então, nós não temos mais a palavra serena, segura, eterna, infalível, doce, eu diria doce, de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte. Então, quais são os 7 pontos que eu considero importantes para um católico, um devoto do Sagrado Coração de Jesus, conhecer a respeito da morte? A primeira coisa é: a morte chega para todos. Qualquer um, você pode ser rico, pobre, um rei, um imperador, um artista, um presidente, um homem conhecido, desconhecido, a morte um dia nos separa nessa vida. Todos nós temos que passar por esta porta que se chama morte. Ela nos separar de tudo, ela vai nos deixar tudo. Tudo que nós temos aqui, depois eu vou falar que não é tudo, tudo que nós temos na terra vai desaparecer e nós não teremos possibilidade de levar nada. Então, esta é a primeira verdade. A morte chega para todos. Todos vamos passar pela morte. A segunda verdade que a Igreja nos ensina é: ninguém sabe a hora da morte. Isto é um mistério que está nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus é o Senhor da vida e da morte. É Ele que determina, na imensa sabedoria dEle, na infinita sabedoria dEle. É um mistério e nós não conseguimos saber, por exemplo, qual é a hora da nossa morte. Quantos dias, que dia será? Será no verão? Será na primavera? Será no inverno? Será de manhã? Será à noite? Será quando nós estivermos dormindo? Será morte súbita? Pedir a graça, entre parênteses, de que a nossa morte não seja súbita, porque a morte súbita é a pior que existe. Nós não temos tempo de nos preparar. É uma outra graça, entre parênteses, eu poderia fazer um vídeo a respeito disso. Senhor, da morte súbita, livrai-nos, livrai-nos, Senhor, livrai-nos, Sagrado Coração de Jesus, da morte súbita. Então, quem compreende isso? Há 2 verdades aqui, a primeira e a segunda verdade, resumida assim. São 2 certezas. A primeira certeza, todos vamos morrer. A segunda certeza, não sabemos nem o dia, nem a hora, nem o momento quando Deus vai nos chamar. Isso significa que Deus é implacável, é Deus que criou a morte. Terceira verdade, não foi Deus o autor da morte. A morte entrou no mundo pelo pecado original dos nossos primeiros pais. Foi daí que veio a morte. Eles introduziram a morte na nossa vida. Entretanto, nós devemos ter certeza, e isso é o próximo item, isso é o 4º item, que é verdade ou não é verdade que nós levaremos nada, como eu disse antes, desta vida. Não é verdade. Há algo que nós vamos levar desta vida, e são os nossos méritos. Os nossos méritos, os nossos tesouros de sofrimento, de oração, de paciência, de oferecer os sacrifícios, de sofrer
tudo que nós sofrermos por amor a nosso Jesus Cristo, por amor à Igreja, os nossos méritos de santificação, para evitar o pecado de sensualidade, praticar a castidade, a fidelidade conjugal, a paciência entre os esposos, a aceitar as humilhações, inúmeras ocasiões que nós tivemos de praticar a virtude. Isso nós vamos levar para outra vida. E esta é a quarta verdade que eu quero lembrar. Nós levaremos para a nossa vida nada de material, mas aquilo que nada consegue destruir, que são os nossos méritos. Então, não vamos fazer como as virgens loucas que não acenderam nada das suas lâmpadas, nem aquela parábola do Evangelho da roupa nupcial. Nós vamos entrar depois da morte no outro mundo, mas para isso nós temos que ter uma roupa nupcial. Essa roupa nupcial chama-se méritos de nossa santidade que nós procuramos honestamente nessa terra. A quinta verdade que eu queria guardar para vocês é que a morte não é o fim, a morte é o começo. Quer dizer, essa mentalidade que existe hoje de que nós vamos desaparecer, que nós vamos para o nada, para o nirvana do Buda, que vamos desaparecer, é falso. A Igreja Católica ensina o contrário. Depois da morte é que começa a verdadeira vida, a vida eterna, a vida junto com o Nosso Senhor, com o nosso Jesus Cristo, com Nossa Senhora, e é eterna mesmo. O que é 20 anos? Vamos dizer que uma pessoa morra com 20 anos. Eu conheço um jovem que morreu com 17 anos. Bom, entre 17 e 100, qual é a diferença? Diante da eternidade, nenhuma. A eternidade é tudo. Então, nós temos que ter a ideia de que nós estamos aqui como num país estrangeiro. Nós não estamos aqui para fazer a nossa morada. Isso aqui é uma passagem. Né? Isso é o ensinamento mais básico da Igreja Católica. Eu não estou fazendo aqui nenhum curso de catequese. Eu estou lembrando algumas das verdades mais fundamentais da Igreja Católica. Nós estamos aqui de passagem para o céu. E, portanto, é a sexta conclusão: o católico não tem medo da morte. Vejam os santos, por exemplo, que estavam preparados para a morte, eles não tinham medo da morte. Medo, sim, no sentido apenas natural, que é aquilo que o instinto de conservação, eu preciso aceitar isso, o instinto de conservação nos leva a resistir à morte. Nós queremos viver pelo instinto de conservação, mas nós sabemos que vamos morrer. Então, a fé, ela se sobrepõe ao instinto de conservação. Os santos não tinham medo de morrer. E nós, se somos santos, também não devemos medo de morrer. O que é que nós devemos ter medo? O medo dos santos, o medo do católico é morrer sem estar em estado de graça, morrer em pecado mortal. Esse é o nosso medo, porque se nós morrermos em estado de pecado mortal, nosso destino, nós vamos ser julgados e diante de Deus nós vamos ser destinados ou ao céu ou ao inferno. Então, do que nós devemos ter medo? Nós devemos ter medo de não estarmos preparados para a morte. Esta é a sexta verdade. Católico não tem medo da morte, ele tem medo de morrer em estado de pecado. Sétima e última verdade deste vídeo. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu, e no caso concreto, o Sagrado Coração de Jesus tem uma promessa para aqueles que são unidos ao Sagrado Coração de Jesus. Ele virá nos assistir na nossa morte.
Então, nós além disso, se nós formos devotos do Sagrado Coração de Jesus, por isso eu lhe digo, tenha em sua casa uma estampa do Sagrado Coração de Jesus, reze a ladainha ao Sagrado Coração de Jesus, coloque o escudo, esse escudo, junto de si para lembrar que você tem uma união com o Sagrado Coração de Jesus. Aprofunde-se na devoção ao Sagrado Coração de Jesus, reze todos os dias ao Sagrado Coração de Jesus, pedindo o quê? A graça da boa morte, que Ele venha para assistir a você, não só na Santa Comunhão, porque se Deus permitir que você morra com os sacramentos da igreja, ou seja, as últimas bênçãos dos mortos, dos enfermos, e a comunhão, nosso Senhor Jesus Cristo que veio visitar você. Mas existe aqui a promessa que eu vou ler, dito por Santa Margarida Maria. O Sagrado Coração de Jesus me visitou e me disse que ele prometia que a todos que se integrassem, aceitassem ou dedicassem a difundir e a venerá-lo nesta devoção do Sagrado Coração de Jesus, ele não permitiria que pereceriam na hora da morte. Há várias, então, promessas do Sagrado Coração de Jesus: não perecereis na hora da morte. Aqueles que tiverem esta devoção não perecerão. Então, eu termino com este pensamento. Se você deseja uma boa morte, una-se ao Sagrado Coração de Jesus. Você pode unir-se de várias maneiras, você pode também integrar o grupo de famílias do Sagrado Coração de Jesus e desde logo eu lhe aviso, você terá muitos benefícios, mais de 60 missas serão celebradas por você, o que é um valor extraordinário, e, sobretudo, você terá aquela outra promessa: aqueles que propagarem esta devoção estarão no meu coração eternamente, quer dizer, nesta vida e na outra vida. Meus caros amigos, vamos nos unir ao Sagrado Coração de Jesus. Ele é a fonte, o nosso consolo. Santa Margarida diz, ele é a nossa esperança, o meu refúgio, os meus méritos, a minha saúde, a minha vida e a minha ressurreição. É isso que eu desejo para vocês, unirmos-nos cada vez mais ao Sagrado Coração de Jesus. Que Ele abençoe você, a sua família, hoje e sempre. Até o próximo vídeo e muito obrigado por dar seu like, por compartilhar este vídeo. Até o próximo, então, vídeo, se Deus quiser.